Olá, turma, tudo bem? Aqui é o seu facilitador Emanuel Reis, da Escola Estúdio. Vamos realizar agora um procedimento de revisão, tá bom? Só um momento, você não está invertido. Só corrigindo aqui a apresentação, que ela está... Agora sim. Bom, pessoal, vou fazer aqui no primeiro horário uma revisão das 2 primeiras aulas, passando rapidamente tudo aquilo, os principais conceitos que foram vistos aí na primeira e na segunda aula. Vamos iniciar, o que é que nós vamos ver hoje? Programas e seus componentes, né, as estruturas, lógicas, aquilo que nós vimos, entrada e saída de dados, processamento. Vamos falar um pouco sobre algoritmo também, que é a parte lógica, que é a parte de software, né? Como é que é a estrutura do algoritmo, os operadores, a estrutura de controle, a estrutura de repetição. Conceito de software, tipos de software, dispositivo de entrada e saída, variáveis e constantes, funções e procedimentos, variáveis e constantes, funções e procedimentos, operadores, estruturas de controle, estrutura de repetição e estrutura de um algoritmo. O que é um software, pessoal? O software é uma sequência de instruções. Nós já havíamos falado bastante sobre isso, fizemos uma implementação em sala de aula. E o software nada mais é do que a organização das instruções para realizar determinada tarefa, para se chegar a um objetivo. Por exemplo, quando você vai fazer um bolo, você tem uma sequência de tarefas. Se você inverter essa tarefa, não vai ocorrer, você não vai chegar no seu resultado. Por exemplo, se você pegar a forma do bolo, colocar direto no forno e não ligar o forno, o bolo nunca vai ficar pronto, porque não tem nem os componentes do bolo, nem o forno está ligado. Quando você coloca o ingrediente dentro da forma do bolo, a forma tem que estar untada, tem que passar margarina, tem que passar o trigo. Se não fizer isso, o bolo vai grudar e no final ele não vai sair. Portanto, todas as atividades que são necessárias para realizar, para alcançar determinado objetivo, certo? É um algoritmo. E software é a parte da implementação desse algoritmo. Então, o que é um software? É uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador, com o objetivo de executar uma tarefa específica. Então, pessoal, a gente tem o hardware é o computador, é a parte física. Todos nós conhecemos as placas impressas, os dispositivos, o monitor, o mouse, teclado. Isso é o hardware. O software é a parte lógica, é a parte do programa que está instalado no computador e que vai fazer com que a interação entre o homem e a máquina seja possível. Quais são os tipos de software que nós temos? Software de programação, que são as IDEs, o qual nós vamos utilizar bastante na disciplina de programação de jogos digitais. Temos o software de sistema, muito conhecido como sistemas operacionais. O que são os sistemas operacionais? É a primeira camada entre o hardware e o humano, né? E o usuário. Portanto, toda vez que você adquire um hardware, toda vez que você adquire um computador, um tablet, um smartphone, automaticamente, obrigatoriamente, você tem que vir instalado ou você tem que instalar um sistema operacional. Por quê? De outra forma, você não vai conseguir utilizar, você não vai conseguir manusear o seu equipamento, o seu smartphone. Nos sistemas, nos computadores convencionais, nós temos vários exemplos de sistemas operacionais. Nós temos o Windows, nós temos o Linux, nós temos o Mac OS, dependendo muito do fabricante. E o software, e além disso, quando nós já temos o hardware e nós temos o sistema operacional, somente isso também não vai fazer muita coisa, porque nós precisamos ter funcionalidades para utilizar o hardware.
Por exemplo, quando tu quer fazer um trabalho impresso, quer colocar aí o teu trabalhinho aí num arquivo de texto, vai utilizar um aplicativo que está instalado em cima do sistema operacional. Se você estiver utilizando o sistema operacional Windows, você vai utilizar o Microsoft Word, que vai fazer a compilação do teu texto, dos teus arquivos, num arquivo de texto digital. A mesma coisa acontece quando tu utiliza planilhas eletrônicas, vai utilizar o Microsoft Excel. De outra forma, você quer apresentar seu trabalho aí para o professor, através de slides de apresentação, você vai utilizar o Microsoft PowerPoint. Esses são softwares de aplicação, mas não existem só eles. Se você quiser utilizar a internet, você vai utilizar os browsers, que são outros aplicativos instalados em cima, que vão instalar em cima do... Caiu a internet. É porque ela está utilizando a internet dela, Luciano. Vamos aguardar ela voltar aqui. Ela me informou que a internet da escola não está bem. Não está legal, ela está utilizando a dela. Eu acho que se alguém ligar para ela, acontecer alguma coisa, derruba a internet. Vamos aguardar. Opa, voltamos. Vamos continuar. Software de aplicativos são esses softwares que são instalados em cima do sistema operacional. Por exemplo, quando você tem o Android, que é geralmente o sistema operacional que está no teu celular, no teu smartphone, você vai lá na lojinha do Play Store e baixa qualquer aplicativo que tu quer utilizar. Tem os aplicativos que a gente já chama de nativos, que já vem no Android, né? Mas tem uns que você precisa instalar. Por exemplo, se você quer utilizar uma Netflix, você vai lá e baixa o aplicativo da Netflix. Se você quer utilizar o Mercado Pago, você vai lá e instala o aplicativo do Mercado Pago, e assim sucessivamente. Esses aplicativos são software de aplicação. Eles trabalham em cima do sistema operacional e têm uma funcionalidade específica também. Eles foram construídos com a finalidade de realizar alguma tarefa. Mas vamos descer um pouco mais para a parte de software. Independente do sistema operacional, independente do software de aplicativo, todos eles vão utilizar o hardware de alguma forma. Então, quando a gente vai para o lado da programação, a gente tem alguns conceitos, como variáveis. O que são variáveis? Variáveis são espaços alocados na memória do hardware que são utilizados pelos programas para armazenar dados. E nós temos dois tipos de variáveis, as variáveis propriamente dita e as constantes. Qual é a principal diferença entre a variável e a constante? A variável, pelo nome já diz, a gente pode variar o valor dela no decorrer do programa. Por exemplo, tem uma variável lá, eu dei até o exemplo da tua idade. Até o dia do teu aniversário, tu tem 17 anos. A partir do dia do teu aniversário, tu já passa a ter 18 anos. Então, aquele local de memória, ele tem que aceitar a mudança, porque vai haver um evento chamado data do teu aniversário, que vai mudar aquele valor para 18 anos. Diferentemente da constante. A constante, o que é a constante? Ela é um número que, para o programa, para o nosso aplicativo, ele não pode ser alterado. A gente deu o exemplo aí do π. O número π, em qualquer lugar da Terra, até hoje, ele é 3,1415, ele é uma dízima periódica. Portanto, ninguém vai poder pegar o teu programa e alterar, não. A partir de agora, o π vai ser 5. Não vai poder fazer, porque é um número constante, ele não pode ser alterado. Então, quando ele está declarado como constante, ninguém tem autorização de mudar o valor daquele espaço de memória. Tanto que em algumas linguagens de programação, a exemplo do JavaScript, a constante, se tu declarar ela como const, que é uma tag que significa constante, dá erro se tu tentar alterar ela no decorrer do programa. Tanto que ele implementa o conceito de constante invariável. E dispositivos de entrada e saída? Nós temos vários dispositivos que são associados ao nosso computador e alguns deles já são acoplados ao nosso computador. No caso, no smartphone, já vem tudo acoplado, mas nos computadores convencionais, eles viram dispositivos acessórios. Por exemplo, dispositivo de entradas. Dispositivo de entrada de dados ou instruções para o computador, eles enviam instruções de dados para o computador, como teclado, mouse, scanner, por exemplo.
Se tu quer inserir algum dado, colocar alguma informação aqui no teu aplicativo, então entrar com a tua senha no teu aplicativo, qualquer coisa, mandar uma mensagem no teu WhatsApp, você vai utilizar o quê? O teclado. Ao mesmo tempo que se você quiser enviar um áudio no teu Instagram, tu vai utilizar o quê? O microfone. Tu quer colocar uma imagem, tu vai utilizar uma câmera, tu vai bater a foto e vai mandar para o teu computador. Dispositivos de entrada. E dispositivo de saída? Dispositivo de saída é o monitor, é a televisão, é isso que vocês estão utilizando aí na frente de vocês. Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui do estúdio. Eu estou em um estúdio fazendo uma gravação e neste momento eu estou enviando uma imagem com áudio para vocês. Então, existe a captura de áudio através do meu microfone, existe a captura de imagem através da câmera e existe o transporte através da internet até aí na TV. Quando chegar aí na TV, o que é que vai acontecer? A minha imagem, o meu áudio vai ser renderizado para um formato de imagem e o dispositivo de saída vai mostrar para vocês tudo que eu estou passando aqui em tempo real, na velocidade da luz. Esse é o melhor exemplo de dispositivo de entrada e saída. E o processamento. Quem é que faz o processamento? É o software que está instalado aqui no computador daqui da produção, que capta a minha imagem, converte em um formato de envio, envia através da internet para o link da Google Meet até chegar aí. Só que existem alguns dispositivos que têm as duas funções já implementadas, que são dispositivos que a gente chama de híbridos, dispositivos de entrada e saída. Pessoal, um exemplo de dispositivo híbrido. Eu não ouvi. Celular, né? A tela do celular ela já faz bastante coisa. Já tem um teclado, já tem a tela propriamente dita, tem o microfone, tem a câmera, tem um teclado, faz tudo, né? Excelente. Funções e procedimentos. Não basta só os dados entrarem no computador, entrar lá, ser armazenado nas variáveis. Ele precisa de um processamento. E quem faz esse processamento é a lógica de programação que está associada naqueles passos que nós falamos das instruções. Então, quem é que programa isso aí? Essa função, esses procedimentos são programados por nós através da lógica de programação. O que é que a lógica de programação faz? Ela apenas codifica em linguagem de programação aquelas instruções que nós fizemos nos algoritmos. Portanto, a gente pode ter um exemplo aqui, ó, de uma função. Por exemplo, uma função, qual é a diferença da função para o procedimento? Tá? A principal função é que a principal diferença é que a função ela te dá um resultado. Se tu mandar assim um número, eu quero o número 3 e a função é a raiz quadrada, ele vai te dar como resultado 9. Então, tu vai dizer, qual é a raiz quadrada de 3? 9. Qual é a raiz quadrada de 4? 16. Qual é a quadrada de 5? Ele sempre vai te dar um retorno. O procedimento, ele já é um tipo de função que não retorna parâmetro, ele apenas executa. Por exemplo, eu quero escrever na tela. Olá mundo. Aí você vai dizer, escreve na tela Hello World. Aí ele vai lá e escreve na tela, só vai aparecer na tela. Não vai, tipo assim, em teoria não vai te responder nada, mas na prática vai aparecer na tua tela lá, a impressão. Então esse é o conceito de função e procedimentos. Olha aí como é que funciona. O teclado é um dispositivo de entrada e saída. Ele insere dados que vão ser armazenados inicialmente nas variáveis. Aí vai ter o procedimento, né? Vai ter o processo, vai ter uma função, no exemplo aí, a função print. Qual é a função print? Ela imprime, ela apenas imprime. Print Hello World. Esse vai ser o processamento. Vai pegar o dado armazenado lá na variável e vai imprimir. Aí, após isso, o monitor, que é o dispositivo de saída, vai aparecer na tela. Simples assim. O sistema operacional de dados de entrada e saída, o procedimento que ele realizou foi imprimir uma mensagem na tela. Simples assim. Professor, isso é muito simples. Temos algoritmos de todo tamanho. Tem um algoritmo de IA, tem algoritmos de inúmeras complexidades. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Isso é só o início. Como é que funciona o procedimento? O procedimento é o seguinte. O dispositivo já está lá
existe o dispositivo de entrada e saída, de entrada que colocou os dados na variável. Aí o que é que o processador faz, o que é que a CPU faz? Ela vai buscar o dado lá e executar as funções aritméticas que nós pedimos. E ela entrega o resultado. Apenas isso. Processadores, memórias cache, memória RAM, elas trabalham em conjunto para fazer essa execução. Isso aí já é nível de hardware. Nós estamos preocupados com software. O que o hardware vai fazer é o sistema operacional e o hardware que vai fazer lá, a gente nem se mete nisso. Eu só estou passando aqui como uma exposição de como isso funciona na teoria. O que é um software? São as instruções. Nós até implementamos esse aplicativo aqui em sala. Nós pedimos para inserir o nome do aluno e a turma e ele imprimir na tela. Eu acho que você recorda dessa aula. Foi o professor que fez esse código. Fizemos na linguagem Java e na IDE utilizando o NetBeans. Bom, alguma dúvida em relação a software? Alguma dúvida em relação a tipos de software, a parte de hardware e software? Conceitos de software, vocês têm alguma dúvida? Podem falar agora, pessoal. Pode falar. Qual a diferença entre os tipos de software? Eles fazem alguma coisa diferente do outro? Fazem sim, olha só. Nós vimos aqui, ó, os tipos de software. O que acontece? O software é a parte lógica. Todo software ele vai ter uma função específica. Então, a principal diferença entre os softwares é a função deles. Então, o que é que ocorre? Por exemplo, o sistema operacional. O sistema operacional ele tem uma função específica. É dar vida ao teu hardware. Então, o que é que o sistema operacional faz? Ele controla os dispositivos. Primeiramente, quando tu quer utilizar uma porta USB, teu computador, é o sistema operacional que vai lá e gerencia. Quando tu coloca um pendrive lá e os arquivos do pendrive aparecem lá no teu Explorer, é o sistema operacional que está fazendo. Quando tu quer instalar uma impressora e fazer uma impressão de alguma coisa aqui no teu computador, é o sistema operacional que vai gerenciar isso aí. O sistema operacional faz isso. Software de aplicação. O software de aplicação, eles têm uma função específica. Por exemplo, o software de banco. Eu quero acessar minha conta e quero fazer um Pix. Aquele software tem instruções específicas somente para fazer aquilo que uma instituição financeira faz. Entendeu? Ah, professor, mas ele quer utilizar minha expressão facial para verificar se a biometria, se eu sou eu mesmo. Ele está utilizando a câmera do teu celular. Se ele utilizou a câmera do teu celular, o teu sistema operacional entra e fala, ó, vou liberar a câmera para o aplicativo de banco utilizar a câmera. Então, eles trabalham de maneira compartilhada, síncrona. A maior diferença, respondendo a pergunta, entre os softwares é a função deles. Cada software tem uma função específica. Ok, pessoal? Consegui responder? Sim, professor. Ok. Agora a gente vai entrar no conteúdo da segunda aula, que é a parte de algoritmo, tá, pessoal? Vamos lá. Algoritmo. O algoritmo está muito associado ao programa, né? Aquilo que eu já havia falado no início da aula. Então, os algoritmos são a sequência de instruções, tá vendo? Algoritmo e programa. Só que tem uma diferença muito grande. O algoritmo, ele é genérico. O algoritmo é quando o cliente que está pedindo para construir o software chega e fala, eu quero que o software faça isso, isso e aquilo. Eu quero que o software ele receba minhas informações e envie uma mensagem de texto. Eu quero que o software ele pegue uma imagem que eu vou colocar lá no meu arquivo e me diga se aquela imagem diferencie, se aquela imagem é um carro, é um avião, é um barco. O algoritmo é a parte genérica. O algoritmo, quem faz o algoritmo não necessariamente são pessoas desenvolvedoras de software. Na verdade, o algoritmo é feito por pessoas que têm a lógica do negócio. Quando você vai trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software, geralmente você vai ter contato com uma equipe do teu cliente. E aquela equipe do teu cliente, o que é que ela vai fazer? Ela vai te falar o que é que aquele software faz. Aí você vai gerar um algoritmo, aí vai passar para o desenvolvedor, e o desenvolvedor vai pegar aquele algoritmo, vai implementar através de um programa. Então, algoritmo e software é a mesma coisa? A resposta é não.
Só que o software, ele precisa de um algoritmo para ele implementar. É como se o algoritmo fosse o que e o software fosse o como aquela solução vai ser implementada. Um exemplo de algoritmo: se você vai fazer uma compra, exemplo, você vai fazer o quê? Você vai abrir a geladeira e vai ver se aquele componente está na geladeira. O componente está na geladeira, por exemplo, se existem ovos, acabou o software, porque ele fez um teste. Tem ovos? Tem, então não precisa fazer nada, não precisa comprar. Mas, se não tem ovos, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a porta-cédula dele, a carteira, ele vai se dirigir até o supermercado, vai comprar o ovo, vai voltar para casa e pronto. A geladeira já tem ovos. Resolveu o problema de não ter ovo. Então, o algoritmo é isso, são as instruções propriamente ditas. E o software é quando eu pego essas instruções e transformo em uma linguagem de programação e algo que vai ser interpretado por um computador. Só que nós temos algumas operações. Quando a gente está fazendo a parte da linguagem de programação propriamente dita, a gente tem os operadores. Então, quando nós falamos lá em variável, a variável, eu sempre digo, a variável recebe um valor. E o nome desse operador de atribuição, que recebe o valor, é atribuição. Na maioria das linguagens de programação, o operador de atribuição ele é um igual simples. Só que nós temos os aritméticos também, por exemplo, de comparação. De comparação, se tu quer pegar um valor e comparar com outro, o que é que tu vai usar? Já que o igual, ele já está sendo utilizado na atribuição. Você vai utilizar, na maioria das linguagens de programação, um igual do lado do outro. Tu fica dois iguais. Se tu estiver utilizando dois iguais, é uma comparação. Se tu estiver utilizando só um igual, é uma atribuição. O que é uma atribuição? É qual o valor que está gravado naquela variável. Tá em um exemplo, ó. Agora a gente vai falar sobre os operadores aritméticos. Nós temos idêntico à matemática, a adição, a subtração, a divisão, o resto da divisão inteira, sinal negativo, sinal positivo, incremento e decremento. Incremento, soma-se uma unidade. Decremento, subtrai-se uma unidade. Então, quando a gente vai para o lado da lógica, é muito parecido com a matemática, muito mesmo. Quando é a adição, o A e B, vamos supor que o A é um número e o B é um número. Então, A mais B é igualzinho, idêntico à matemática. A menos B, A multiplicado por B é o asterístico. A dividido por B é a barra. Então, esses operadores aritméticos, quando nós formos para o lado da programação, eles vão ser muito utilizados. E isso aqui é universal, então vocês têm que gravar. Independente da linguagem de programação, é assim que nós vamos realizar os cálculos aritméticos. Tá? Aqui tem exemplos de como é que eles são realizados na linguagem de programação. Os relacionais. Como eu falei para vocês, nós temos em um software nós temos que tomar muitas decisões. Então nós temos que fazer muitas comparações. Essas comparações, elas são realizadas através dos operadores relacionais. Então, quando tu quer comparar, a gente utiliza o símbolo de igual, igual, como eu havia falado. Aí quando eu falo A é igual a B, significa que eles possuem o mesmo valor guardado. A diferente de B, geralmente, a simbologia do diferente é um igual cortado. Mas, no teclado, não tem o igual cortado. Então, como foi que eles associaram isso na linguagem de programação? Colocaram uma exclamação e igual. É como se fosse um igual cortado, só que é uma exclamação e um igual. Esse é o diferente. Então, o que é que ele está falando ali no diferente? O A é diferente do B. Então, o valor que tem em A é diferente do valor que tem em B. O operador lógico de maior, maior igual e menor, menor igual é idêntico ao da matemática, tá? Só que utiliza maior igual, menor igual. Exemplo de como é utilizado na linguagem de programação. Operadores lógicos. Operadores lógicos. Olha só, pessoal, operadores lógicos. É assim. O A
O operador lógico E é quando nós temos duas condições e somente vai ser verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras. Por exemplo, como é que eu poderia utilizar um E verdadeiro no dia de hoje? Hoje nós vamos ter uma aula de revisão e haverá prova da primeira avaliação. Tá vendo? São duas condições verdadeiras, então aquilo é verdadeiro. Agora sim, o que é que eu posso falar sobre o OU? O OU, ele é idêntico na matemática, então eu poderia te falar assim para vocês. Hoje vai ter aula de revisão ou vai ter avaliação. Vocês poderiam aceitar um ou outro, certo? Não obrigatoriamente ocorreria os dois no mesmo dia. Vocês poderiam escolher. Hoje vai ter só aula de revisão ou hoje vai ter só prova. Esse é o OU. E o negação, que é o not, ele é quando tu pega uma coisa e nega ela. Por exemplo, hoje vai ter revisão aí e não vai ter prova. Então já neguei. Então não vai ter prova. Por algum motivo aconteceu alguma coisa, faltou energia, aconteceu alguma coisa aí na escola, vocês tiveram que sair da sala, não vai ter aula. Então a negação é simplesmente isso, eu vou negar. Simples assim. Ah, professor, está muito vago. Na aula de programação vocês vão utilizar muito isso. Quando vocês vão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vocês têm um sistema do Detran que ele quer saber se aquele carro ele está licenciado. Aí tu vai pegar aquela placa, certo? Aquela placa do carro tu vai jogar no sistema, tu vai fazer pergunta para o sistema. Essa placa, ela é válida e tem multa? Aí o que é que o sistema vai te responder? Ela só vai te responder se aquela placa tiver multa no sistema. Se não, ele vai dizer não tem multa. Pronto. Entendeu? Agora eu posso perguntar. Me responde aí se essa placa é verdadeira, existe um carro nessa placa ou ela tem multa. Se existir o carro, ele vai dizer existe o carro. E se tiver multa, ele vai dizer existe o carro e tem multa. Ou tem multa. Entendeu? Um dos dois, ele vai me responder. Também ele pode me responder que não tem carro. Operador de atribuição comporte, isso aí eu vou passar mais para frente. Operadores ternários. O que é um operador ternário? Muito importante, pessoal. O operador ternário é quando tu pega uma condição e tu pergunta para ela, tu dá as duas opções, verdadeiro, dá duas opções. O operador ternário, ele é uma solução muito simples, muito utilizada, e ela é uma sequência de instruções que é feita em apenas uma linha. Por exemplo, eu posso perguntar assim, deixa eu ver... Qual a cidade mais limpa do Paraná? Aí eu posso colocar a primeira opção Curitiba, a segunda opção Londrina. Então, dependendo, se tu escolher uma, tu já inibe a outra. Entendeu? Então, eu coloco uma condição. Qual a cidade mais limpa do Paraná? Se for Curitiba, a primeira já dá true. A outra já obrigatoriamente vai ser falsa. Se for Londrina, então Curitiba vai estar falso e Londrina vai ser verdadeiro. Pronto, ele já fez uma pergunta e já tirou uma dúvida de duas condições. Estruturas de controle e desvio, né? Por exemplo, desvio de fluxo. Isso aqui é muito importante em relação a quando tu está programando. Sempre tu vai ter uma comparação e aquilo vai ser verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, tu faz uma coisa. Se for falso, tu faz outra. Essas estruturas de controle if, else, tem que se ligar o seguinte. O if, else é uma estrutura de desvio de fluxo. Ela não é um laço. Ponto. Grava isso. Ok? Então, se tu chegou ali com uma dúvida e joga no if, ele vai te dar duas opções. Ou é verdadeiro por um lado, ou é verdadeiro do outro. O for, ele é um laço de repetição. Então, ele dá uma condição. Olha uma condição. Enquanto o professor autorizou a fazer a prova, vocês vão estar fazendo a prova, respondendo as questões.
Se tiver 10 questões, ele vai dar 10 laços lá. Respondeu a primeira, voltou, ainda tem tempo. Respondeu a segunda, voltou, ainda tem tempo. Respondeu a terceira, até quando acabou o tempo ou acabou as questões, aí sai. E o while? O while é a mesma coisa do for. É um laço de repetição. Então fique ligado. O if e o else, ele é uma estrutura de... O if e o else, ele é uma estrutura de desvio de fluxo. E o for e o while é um laço de repetição. Tá? E o switch, para terminar nossa revisão, o que é o switch? O switch é um conjunto de instruções. Então, tu chega com uma opção. Aí tu coloca, por exemplo, tu quer saber se a letra que tu digitou é uma vogal. Aí tu coloca a primeira opção A, segundo B, A, E, I, O, U. Quando tu chegar naquela expressão, tu digita um A, vai ser a primeira opção. Se tu digitar um B, o E, vai ser a segunda opção. Se tu digitar um B, ele vai responder lá naquela tecla default. O B, ele não é uma vogal. Digite uma vogal, aí ele volta. Então, vamos lá, pessoal. O switch é um conjunto de expressões que a gente chama de diretivas, tá? Então, nós temos a desvio de fluxo, que é o if else. Nós temos os laços de repetição, que é o for e o while. E nós temos o switch case, que são o conjunto de diretivas, que é o conjunto de opções. O switch é um conjunto de opções. Sempre tu vai escolher uma e essa uma vai realizar uma diretiva. Pessoal, encerramos a nossa revisão aqui. Vai ter o intervalo, certo? No retorno do intervalo, nós vamos bater um papo aí sobre a prova e a professora vai passar a prova aí para vocês. Ok, pessoal? Você conseguiu imprimir as provas, professora? Consegui. Tá, então você pode passar para eles. Nós aqui no estúdio nós só temos 15 minutos. Mas aí você pode passar o tempo que for necessário aí, até as 10h50. Eu vou só encerrar aqui a gravação e aí daqui a pouco a gente conversa sobre o gabarito, tá bom? Ok, obrigada. Tá ok, pessoal? Tá ok, pessoal. Então eu aguardo a execução da prova de vocês, tá? E assim que eu receber as provas aí da professora, a gente vai lançar a nota de vocês, tudo bem? Obrigado por acompanhar a revisão. Tenham todos uma excelente semana. Fique com Deus. Boa prova a todos. Até mais, pessoal.